Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast de entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje nós iremos entrevistar Daia Roraima, que é professora, também artista visual, e está aqui conosco para falar sobre um legado, né? O legado da cerâmica, né? Da produção da panela de barro, falar na verdade de cultura indígena, de cultura ancestral. Primeiramente, seja muito bem-vinda e obrigada por estar aqui comigo. Eu que agradeço ao convite, Beatriz, e vamos lá então conversar com os ouvintes. Espero que gostem do que a gente vai conversar hoje aqui sobre a nossa cultura local roraimense, nossos povos originários. Hoje o convite é específico para falar de um evento que vai acontecer, inclusive agora, né, 29 e 30 de março, lá no Espaço Cultural Jamachim, que vai envolver aí expressões indígenas, né, e artísticas, fortalecendo essa criação mesmo, né, e esses valores da ancestralidade, que é a arte ancestral das panelas de barro. Conta um pouquinho pra gente sobre o que está sendo aí pensado, né? O que foi programado, como é que tem nascido, na verdade, essa ideia. Então, a gente tem um evento que ele é um evento guarda-chuva, que ele chama Circuito Cultural Jamachim, porque ele está abrangendo várias atividades que foram contempladas pela Paulo Gustavo, inclusive. Então, o foco principal é a cerâmica, então tem o Festival de Cerâmica, onde a gente vai ter uma mostra de artistas indígenas e não indígenas, mas sobretudo de ceramistas que a gente pouco vê em exposições aqui em Boa Vista ou em Roraima. Geralmente a gente conhece mais o Festival das Panelas de Barro, as ceramistas Macuxi, mas a gente tem esses outros ceramistas, inclusive um deles que é o Seu Afonso, é um ceramista que produz desde 95, 92, por exemplo, e a gente pouco ouve falar sobre o trabalho dele. Ele vai estar também levando algumas peças para a gente conhecer. E, para além disso, as ceramistas que estão vindo, na verdade já chegaram, né? Chegaram ontem à noite, da Raposa. E também tem uma ceramista que mora aqui em Boa Vista, que é a Dona Lídia, que estarão tanto colocando suas obras para a exposição, quanto terão as oficinas, onde as pessoas poderão ali aprender um pouco mais sobre esse manuseio do barro, mas não só o manuseio, mas o que está por trás desse fazer cerâmico com a vova barro, que a gente chama de Kogonon em Macuxi. Que o mundo, na verdade, é o que se acredita no mundo espiritual mesmo, né? Isso, é que para os povos originários, tudo tem dono, né? Então, a água tem dono, o vento tem dono, as serras têm dono, e o barro, né, a terra também tem dono, que é a vovó barro. Então, dentro da cultura Macuxi, principalmente, para a gente produzir cerâmica, a gente tem que cumprir algumas regras, fazer alguns rituais, como, por exemplo, quando a gente vai buscar o barro, a gente tem que estar bem alimentado, tem que comer pimenta, tem que passar urucum soprado, né? Não é só pegar o urucum e passar, a gente tem que levar em alguém que faça a reza, o ritual, que o urucum, ele é considerado uma planta pajé também. Então, a gente meio que fica como se fosse invisível para os espíritos que estão no meio do caminho, que porventura possam nos fazer mal. Então, a mulher não pode estar menstruada, a pessoa não pode estar de luto, e qualquer coisa dessa que a gente infrinja, que a gente descumpra, a gente fica doente, com febre. Às vezes a gente fica como se fosse assim, até com o espírito abalado, sabe? Então, para fazer o barro, para ter acesso a esse barro que a gente vai agora, né, utilizar ali durante as cerâmicas, ou as oficinas cerâmicas, que as ceramistas trouxeram mais de 50 quilos de barro, fiquei sabendo hoje. Gente. Lá de Iramutã. Nesse caso é da Raposa. Da Raposa 1, né? Isso, porque nós temos alguns polos de produção, mas os mais conhecidos é o da Raposa 1, onde tem um festival de cerâmica todos os anos. A gente vai, se não me engano, para a 12ª edição. E o Ilimon, que também tem um polo de produção assim enorme. O Ilimon que é o Iramutã. Que é o Iramutã. E nisso, quem trouxe foi a nossa mestra, que hoje é uma das mestras que está assim em alta, digamos aqui, porque ela é uma propagadora. Ela vai para todos os lugares que a gente convida, viaja e leva, né, esses saberes da vovó barro. E aí foi ela, junto com a dona Suzete, que trouxeram o barro preparado lá na Raposa. E aí é isso, esse barro que vem, né, que chega, não é um barro que é retirado de qualquer jeito.
E nem de qualquer lugar E também. nem de qualquer lugar. Então, ele passa por todos esses rituais. Então, quem vai buscar, quando a gente vai trabalhar com barro também. Então, nas oficinas, a gente também ensina essas regras e fala para que as pessoas também minimamente cumpram, né? Mas a parte mais difícil mesmo é ir lá buscar o barro. E aí, a vovó Barro, né, Kogonon, ela é vaidosa, ela é ciumenta. Então, quando a gente vai, a gente tem que levar tecido, tem que levar comida, tem que levar bebida, tem que levar tabaco. E tudo isso a vovó Barro, no mundo espiritual dela, de alguma forma ela consome. E aí as pessoas sempre se perguntam, mas como é que é? Como é que sabe? É que esse mundo invisível é um mundo que a gente se desconectou um pouco, mas a gente sonha, né? Então, geralmente, nesse sonho ou nesse fechar os olhos a gente sente. Então, quando a gente busca se conectar um pouco mais, a gente consegue ver o mundo invisível, né? Então, as ceramistas, elas são muito conectadas. E aí é onde a vovó Barro traz as mensagens e aí vão sendo interpretadas no decorrer do fazer cerâmico. Agora, uma outra curiosidade que já vem com essa informação de buscar o barro, como também saber qual é o barro, né? Tem diferença Isso. De um barro para o outro? Tem diferença. Primeiro é bom saber que o nosso barro aqui de Roraima, ele é um barro de excelência. Ele é um barro que ele tem pouquíssima mistura. Na verdade, a gente até mistura um barro com outro só para dar uma liga melhor. Então, assim, na Raposa, por exemplo, eu desenvolvi uma tese, né, a partir do doutorado, e aí eu fiz uma pesquisa de anos sobre tudo desse fazer cerâmico. E aí, uma das partes que tem é que lá tem pelo menos 4 tipos de barro. E aí a gente chama de barro marrom, barro verde, barro branco, barro vermelho. E o barro branco, ele é mais poroso, o barro vermelho é mais macio. Então, existe uma medida de mistura que deixa um barro perfeito. Mas é um barro que você identifica que é argila, porque ele não é só areia, ele não é só pedra. E ele tem o que a gente chama da gordurinha do barro, que é o que determina de ser argila. E eles são mais arenosos e depois que a ceramista identifica, aí é retirada, é feita uma prova para ver se ele é bom. Então, tem barro que dá para fazer panela pequena, tem barro que dá para fazer panela grande. Tem a diferença dos tamanhos da panela ainda. Tem. Porque senão tem barro que não dá para panela grande. E aí, nisso, a vovó Barro, ela conduz. Então, tem um elo ali, um laço entre a ceramista e a vovó Barro. Então, por exemplo, tem algumas histórias bem interessantes que a vovó Barro, às vezes, ela se esconde. Se por um acaso tiver alguém que ela não queira que toque nela, que pegue o barro, ela some. Ou seja, não encontra o barro excelente, né? Não. Ou então tu acha, aí tu vai tirar o barro, aí é pouco, ele some. Ou quando não, ela gosta muito, ela aparece em abundância, assim, muito. E aí tu consegue ter uma boa retirada de barro. Eu acho que a Joana tem uma boa relação com 50 quantas? 50 quilos. Conseguiu achar o ouro. Porque lá já tem, assim, é como se fossem até, eu vou dizer, de jazidas, né? Tem alguns lugares que, inclusive, ceramistas muito antigas, como a vovó Damiana, que inclusive morreu com mais de 100 anos, né? Pelo que se sabe. E ela foi a ceramista que conseguiu deixar para essa geração atual esses saberes. E aí ela morava lá na serra, perto da vovó Barro. E aí ela descobriu alguns lugares que até hoje rende bem. Aí fora isso, como a dona Joana tem essa boa relação, as outras ceramistas também, né? A dona Joana, ela vem muito para cá, para a cidade, mas as que estão lá também já tem essa relação de encontrar, né, a vovó Barro, e elas todas, assim, têm uma boa relação com a vovó Barro. E aí consegue juntar essa quantidade para poder reproduzir aqui em Boa Vista e fazer essa oficina como vai ser feita agora, sábado e domingo. Sim. Que legal. E além disso, né, é um legado, né, falando de significado, né, a gente falou agora sobre a origem, né, como se encontra, mas sobre a ancestralidade, o que significa, né, esse saber ancestral para os povos indígenas, para os povos originários? Então, ao meu ver, eu sempre fico muito emocionada quando a gente consegue propagar esse conhecimento, de saber que hoje, por exemplo, alguém que nunca ouviu falar de vovó Barro, de cerâmica macuxi, possa estar ouvindo, possa estar conhecendo e aprendendo
principalmente esse respeito que se tem à mãe natureza. E o que se deixa, o que se preza, é que essa relação faz com que a gente, além, né, como eu disse, desse respeito, a gente compreenda certos processos do viver, do existir e do se conectar. Então, esses saberes que ocorrem em torno do fazer cerâmico fazem a gente olhar mais para si, olhar mais para a natureza, olhar mais para esse caminho de perceber quando a gente está bem, quando a gente não está, dar uma freada, porque às vezes no nosso mundo aqui cotidiano na cidade grande, ou na grande cidade, ou nas capitais, a gente passa por cima de tudo e até da gente mesmo para cumprir uma agenda, para trabalhar, para conseguir dinheiro. E na comunidade ou com esses saberes é o inverso, quem manda é a natureza. Então, por exemplo, se a gente marca para ir buscar barro, e geralmente se vai 5 da manhã, porque o sol está melhorzinho, né, ainda está baixo, todo mundo fica preparado. Vamos buscar barro amanhã, mas se porventura chover, acontece que não precisa ninguém se comunicar de nenhuma forma, porque já se sabe, de muito antigamente, que ninguém vai. E está tudo bem. E cada um vai fazer seus afazeres, vai ficar em casa. É uma resposta conectada ali diretamente com a natureza, né? Como a natureza se comunica com as pessoas que moram dentro da comunidade. Imagina se fosse na cidade, né? Você combina com as pessoas, ia pro WhatsApp, alguns iam dizer, não, vamos na chuva mesmo, ou com a chuva dá ou não dá, vamos levar... Ia dar um jeito. Arruma uma capa, um guarda-chuva. E aí as coisas poderiam sair errado e tudo mais. Lá não vai, acabou e tá tudo bem. A gente vai amanhã ou depois de amanhã, e se for para ser só no outro mês, vai só no outro mês. E aí essa conexão gera um bem-estar, tanto no teu espírito quanto na tua vida mesmo, do teu próprio corpo, da carne, né? E isso para mim é o que eu vejo de tão ancestral, né? De uma sabedoria que a gente muitas vezes se perde, né? Deixou passar. Mas a gente está aqui para conectar, então eu vejo esse evento como algo que faz a gente repensar, né? Essas nossas conexões, porque todo mundo tem. A gente fala muito dos povos originários indígenas, mas nós somos muitos povos. Originários, africanos, indígenas, não indígenas. E todos nós, no final de tudo, tem a nossa ancestralidade. E aí a gente fica se perguntando qual é a nossa árvore genealógica, de onde que eu venho, que DNA que eu carrego em mim. Qual é as coisas que antigamente os meus antepassados faziam que eu não sei, que eu não faço mais. Então, para mim, esses eventos, eles sempre trazem esse quê de reflexão, né? Das nossas origens. E aí, para além da cerâmica também, nesse evento, a gente vai estar com uma oficina de pintura corporal, consumo de genipapo. E isso também é muito legal. Que uma outra forma de conectar também. Sim, é uma forma de conectar de uma forma diferente, no sentido de que a gente já vai ali para uma planta pajé, né? Existem várias plantas pajé. O genipapo é uma delas e também é milenar. A gente sabe de vários relatos dos povos que se pintavam e se pintam. E o que esse sumo causa na gente, no nosso espírito, que também tem esse encontro de espíritos nosso com o da planta. E aí dentro disso ainda tem os grafismos que também podem interferir no nosso eu. O grafismo no que ela fala daí é o formato ali do desenho feito com o sumo do genipapo. Porque assim, o sumo por si só ele já age. Ele já é uma proteção, ele já traz algum tipo de cura, tu já sente uma coisa diferente quando tu é tocado pelo sumo. Aí outra coisa é, por exemplo, tem desenhos que são desenhos de força, tem desenhos que são desenhos de cura, tem desenhos que são desenhos para festa. Então, se tem desenho que é desenho de luto, então se eu sei o que aquele desenho representa para o meu povo, eu vou utilizar o desenho de forma que vai me beneficiar. Porque, por exemplo, tem o desenho que para um povo, por exemplo, lá em Manaus... É diferente de cada povo também. Sim. Então, tem um povo no Amazonas que eles têm uma relação muito forte com a onça. A onça e a serpente são os seres mais sagrados, são os mais fortes. Então, se meu espírito não está preparado para receber um desenho de onça, eu posso me abalar um pouco, né? Mas isso vai depender de cada povo.
né? Então, nessa oficina, a gente vem falar também um pouco sobre essas questões cosmológicas do Pai Genipapo e possibilitar que as pessoas sintam, né, esse poder mesmo de cura, de conexão. A gente tem muitos relatos de pessoas que se pintaram e acontecem coisas bem interessantes depois, principalmente os sonhos, um bem-estar muito grande. E nesse evento a gente vai ter essa pintura corporal com o Genipapo. Aí a gente vai ter um que é a oficina e a gente vai ter também a Bruna Makushi, que arrasa demais nas pinturas dela, são maravilhosas, pintando durante o evento, assim, né? Para pessoas que queiram conhecer. Ou ainda pessoas que já se pintam e gostam de estar pintado, porque a pintura ela dura até 10 dias, né? E aí vira um vício. A gente quer... Mais até. Inclusive, vou contar um relato aqui. Sim. A Daya me pintou uma vez em uma matéria que eu também estava produzindo, uma reportagem. E durante a reportagem, ela fez um grafismo em mim, né? A própria Daya que está aqui na minha frente. Uhum. E aí, alguém me falou, acho que nem foi você, foi outra pessoa que estava ali participando da oficina também. Era oficina de pintura, né? Corporal com Genipapo. E aí a pessoa falou assim, se sair logo é porque o Genipapo não gostou de ti e o teu espírito tá ruim. E eu falei, ai meu Deus do céu, espero que dure. No final das contas ainda durou uns 15 dias. Olha ainda. Aí eu falei, ai, graças a Deus eu tô com um espírito bom. Sim, Mas eu achei genial. Tem isso também, de que quando a pessoa tá precisando de algum trabalho, de cura, às vezes ele não segura muito. E aí é como se fosse quase uma lavagem mesmo ali, assim, né? E aí a gente vai aprendendo tanta coisa quando a gente vai pintando, porque são portais que se abrem, né, de conexão, como eu tenho dito, assim, desse mundo invisível. E cada pessoa tem a sua conexão, o seu jeito, a sua vida. A gente olha, cada um de nós aqui, a carcaça. O que tá dentro dela a gente não sabe de nada. Às vezes nem ela mesma, né? E aí o Pai Genipapo, às vezes ele faz revelar algumas coisinhas, mas sempre pro bem, sempre pra cura. Então isso é bem legal. Então, assim como para a Vovó Barro a gente pede permissão, né, para retirar, a mesma coisa acontece com o Genipapo. Então, para a gente poder coletar o fruto, preparar o sumo, a gente também tem que estar bem, a gente tem que pedir permissão, a gente tem que conversar com o Pai Genipapo. Eu chamo de Pai Genipapo, mas tem gente que chama de Mãe Genipapo. E, na verdade, não tem gênero, né? Não, eu, pelo menos, denomino porque Genipapo é masculino, eu chamo de Pai Genipapo, mas para dizer que... É mais pela linguística mesmo, isso, pelo português. Para não ficar assim, se é macho ou fêmea, sabe? Mas é um ser, assim como o Vovó Barro, é uma planta pajé e tem esse poder, assim como o urucum também, né? Então, nessa exposição, a gente está montando algo bem legal, que eu estou ali na curadoria e eu tenho um acervo, que eu sou viciada em panela de barro, e toda vez que eu vejo uma peça diferente, quando eu vou na Raposa, quando eu viajo, aí eu vou comprando, colecionando, e aí quando tem eventos de exposição cerâmica, aí eu coloco e eu faço arranjos para se pensar nesse processo do fazer. Então, vai ter uma parte da exposição que a gente vai exaltar esse momento ritualístico do urucum, do Genipapo, e aí a gente também sempre fala isso, que a Vovó Barro, ela participa de tudo. Então, quando a gente está tirando lá o barro, né, as anciãs ceramistas sempre falam assim, permissão, estamos chegando, avisa a Vovó Barro que está chegando. Aí depois, permissão, estamos trazendo gente, quando leva alguém diferente. Aí quando começa a tirar o barro, aí fala pra Vovó Barro, vou te levar pra fazer damurida, pra comer peixe, pra tomar caxiri. Existe uma conversa, né? Sim. E aí pra Vovó Barro ficar feliz e se soltar aí também. Saber o que tá acontecendo. E aí de fato acontece, porque quando a gente tira a panela ou a argila ainda crua, depois que ela vira panela, ela passa a participar da nossa vida com a gente. Então, tudo que a gente come, que é feito na panela de barro, ali a Vovó Barro também se alimenta. E é isso que é muito legal. E é quando elas falam, né? Vou te levar para comer damurida, para tomar caxiri, porque se tu tem uma xícara de barro e tu bota o café dentro, tu tá tomando café com a Vovó Barro, ela tá tomando café também, né? Então, isso ela gosta. Então, a Vovó Barro, ela é bem festiva, ela participa de tudo e quando ela cansa, ela quebra. E aí, quando quebra uma panela, ai, quebra minha panela. Não, é isso mesmo. Acabou ali o tempo da panela. Ela já cansou e tchau. É só aceitar e buscar cozinhar em outra panela. E ver outra Vovó Barro. Porque aí também é o ciclo dela, né? O que é a argila? O que é
essa massa cerâmica, ela é nada mais do que como se fosse uma pedra que não tem água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, imagina assim, a água batendo, 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 a pedra vai diluindo, mas demora muito, aqueles micropartículas, né? E aí vai virando a argila, porque aí, quando chove, as águas levam para perto, para as margens dos rios, dos igarapés, e vai acumulando essas micropartículas e vai formando a argila. Então, ela é uma decomposição. Então, a própria argila, a vova-barro que se quebrou, com o tempo ela vai se decompor e vai virar argila de novo. Mas isso demora muito, mas ela vai virar de novo e aí fica nesse ciclo. E aí também tem algo que eu adoro fazer uma analogia, que é a gente alimenta a vova-barro quando ela vira panela e ela nos alimenta todo dia. Tudo que a gente come vem da terra, né? É a vova-barro que provém tudo. Então, não dá para imaginar se a gente existiria se não fosse a terra, né? A vova-barro. Que legal. E agora eu quero falar até de um assunto muito legal com você, que foi a participação também na Bienal das Amazônias. A gente está com uma exposição ali da Bienal das Amazônias, para quem não sabe ainda, né? Mas acho que muita gente já tem acompanhado. A Bienal das Amazônias é uma exposição que está ali no Teatro Municipal de Boa Vista, né? As bubuias. Sim. Que são... Enfim, tem colagem lá, tem pintura, tem fotografia, é uma exposição riquíssima, né, da nossa Amazônia. E durante esse processo também, né, enquanto a Bienal está aqui, até o dia 25 de abril, se eu não me engano, é exatamente essa data, estão acontecendo oficinas, né? E uma dessas oficinas foi a de cerâmica, que já foi realizada lá, né? Como é que foi também esse momento de levar essa cultura, né, esse saber indígena também, essa ancestralidade para esse espaço também ali dentro da cidade, dentro do que você já faz até como professora na universidade? Sim, também. É sempre, primeiro, muito satisfatória. Assim, eu digo e repito, é um tesão. É um tesão tu fazer o que tu gosta e tu dormir feliz, tu acordar motivada, porque eu encaro isso, inclusive, como uma espécie de missão mesmo de vida, assim. Não tem quando as pessoas se perguntam para que eu nasci, qual é a minha missão? Então, eu sinto que eu estou seguindo num caminho que me satisfaz muito. E esse caminho, e aí integrando, né, ao evento da Bienal, tá bem legal, foi bem legal e tá legal toda a programação, porque a gente se sente mais integrado e conectado com o próprio norte do Brasil como um todo, né? Porque a gente só escuta falar de exposições em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e a gente aqui que tem um acervo riquíssimo, um acervo que muita gente gostaria de ter acesso, e a gente tem, só que a gente não sabe o valor que tem ainda, porque a gente está aqui no meio e para a gente é normal, é natural. Então, quando a gente vê um evento como esse, que a gente pode propagar esse conhecimento, inclusive para pessoas daqui que não conhecem também, eu me sinto sempre muito feliz. E aí as pessoas, quando visitam a exposição, elas olham para os trabalhos que estão sendo feitos no norte, né, em outras cidades, e olha para o nosso trabalho aqui também. Então, fica tudo integrado, né? E aí isso também faz com que as pessoas, né... tem uma fala que eu gosto também de dizer, que é reconhecer o seu espaço, né? Saber quem você é nesse espaço. O que nós somos aqui em Roraima, né? Qual é o habitat que a gente vive, que é tão peculiar daqui, que é tão rico, que não tem mais em outros lugares do Brasil e do mundo. E um material... de terra, de céu, de ar, de pureza, né? Esse contato com o barro tão fácil por aí afora, numa grande cidade como São Paulo, por exemplo, para te conseguir o barro, e quem prepara o barro são as indústrias já. Tu compra um barro de excelência, mas ele é todo milimetrado, pesado, colocado produtos químicos, passado numa grande maromba, ensacolado, e tu compra lá 20 quilos de barro. Totalmente diferente aqui, a gente ir com o nosso pezinho, com a nossa mãozinha, com o nosso machadinho, tirar o barro. Com respeito também, né? É bem diferente. Então, poder levar esse conhecimento, que as pessoas saibam disso, é uma coisa que para mim é rica e não tem valor, não dá para mensurar. Então, eu fico bem feliz, e não só por mim, mas pelos colegas que também têm passado, né, pela Bienal, com outras oficinas, com palestras. E aí eu vejo só um enriquecimento e um olhar carinhoso pra gente aqui do norte. Com certeza, você falou tudo agora. E
A Daia, ela é professora na Universidade Federal de Roraima, no curso de artes visuais, certo? Sim, aham. E lá também tem uma produção de cerâmica. Ela estava até me contando aqui nos bastidores que o maior local de produção de cerâmica é a Raposa. Sim. E depois a universidade. Sim. A gente tem um laboratório de cerâmica e nele a gente tem uma possibilidade grande de explorar muitas técnicas de acabamento, outros tipos de massa. Como, por exemplo, aqui a gente tem na Raposa um barro bem de pureza, assim, né? A gente não mistura com muita coisa. Já esse barro que a gente utiliza na universidade é o da Raposa também, o parecido, né, que a gente tem acesso, é o da Olaria, é um barro de alta queima que a gente pede de São Paulo, esse industrial, que dá para fazer inclusive porcelana, né? Que tem acabamento com esmaltação, que é aquela vitrificação quando a gente pega um prato de porcelana. A universidade tem qualificação e material para isso. Então, a gente mostra para os nossos alunos o maior número de possibilidades do campo cerâmico, que é muito abrangente. E aí eu sempre falo, a gente está aqui pisando em algo que é cerâmica. Geralmente os telhados são de barro, é cerâmica. O vaso que a gente senta todo dia é cerâmica. O barro, os tijolos das paredes é cerâmica. Então, o barro está em tudo o tempo todo. Então, é um campo muito rico, muito lindo, e que aí cabe a nós, né, ver qual vertente do barro a gente quer seguir, porque a gente tem aqui os utensílios, né, as panelas de barro que tem esse campo cosmológico, mas a gente também tem o campo escultórico, as instalações. Então, a gente tem grandes obras aí pelo mundo afora com o mundo cerâmico, que vão desde esse barro de baixa temperatura, que a gente chama, que é esse barro mais cru, né? E o barro de alta temperatura que atinge esse outro tipo de utensílio, como o vaso sanitário, porcelanato, os pratos, aquelas panelas de porcelana bem, né, trabalhada e acabada, aquelas cerâmicas chinesas, sabe? Sim. Então, esses estudos são feitos na universidade e nessa exposição a gente também vai ter alguns acadêmicos que vão estar expondo também. E aí a gente vai conseguir perceber, por exemplo, esses tipos de acabamento entre um barro retirado da serra, que tem ali a sua peculiaridade de ser um barro liso, polido com pedra, e uma peça escultórica finalizada com uma esmaltação colorida, por exemplo. Nossa, fantástico, né? Legal. E os alunos da universidade também estão participando. Aliás, participando, eles vão prestigiar também e levar esses materiais. Sim, a gente fez uma chamada para os alunos que quisessem participar, os que a gente sabe que tem peças também, porque tem alunos que gostam, né, das modalidades, assim, por exemplo, tem aluno que se identifica mais com desenho, mais com pintura, e aí a gente procurou os que se identificaram com a cerâmica, aí a gente fez o convite e alguns deles estarão expondo. Vai ser um momento, assim, mágico mesmo, né? Sim. Quantas pessoas devem estar reunidas? Olha, vou lhe dizer uma coisa aqui que a gente não tinha revelado ainda. Nas primeiras horas que a gente abriu as inscrições, tinha passado de 130. Nossa, gente. Agora eu não sei como é que tá. Isso só de inscritos, fora as pessoas que estarão lá expondo, né? Isso. Trabalhando nas oficinas. Isso mais das inscrições, né? Porque a gente tem 6 a 7 oficinas. E aí, juntando todas essas inscrições, né? Elas subiram bem rápido. Nas primeiras horas já fecharam... fechou uma oficina que é da panela de barro. Tá super em alta mesmo, né? Todo mundo quer aprender a fazer Fechou panela bem de barro. rápido, né? Aí, só que o que acontece é que também houve uma falha nossa, que aí a outra oficina é a imersão Kogonon, que também é sobre a panela de barro, só que ninguém sabe o que é a Kogonon, que é a vovó barro. E aí as pessoas ficavam em dúvida entre panela de barro que está explicitamente, né, dizendo o que significa, mas acredito que vão passar lá pelo Jamachim, não sei assim, mas pelo menos umas 500 pessoas, que pra gente já é um público bem legal. E falando nisso, vale dizer uma coisa super fofa que vai acontecer, que é a queima. A queima pra gente, a gente também tem ali a questão do ritual do fogo, né? Tudo que passa pelo... O fogo, na verdade, tem um significado muito grande também, Sim. né? Para muitos povos. Sim.
e para a humanidade, né? A gente antes comia carne crua, né? Veio o fogo, aí veio o churrasquinho. Mas, assim, não só isso, né? O fogo, ele é a alquimia, que tudo transforma. Nada passa pelo fogo e não se transforma. E não é diferente também o barro, né? Então, a gente tem ali aquele barro cru. E se a gente fez todo o ritual, se a gente fez as técnicas bem direitinho, vai passar pelo fogo e a tua peça vai ficar boa. Agora, se tu vacilou em algum ritual, quebrou alguma regra, ou tu não fez a tua peça tecnicamente do jeito que deve ser feita, aí no fogo ele vai rachar, ele vai explodir. Então é um momento assim que antes para mim dava atenção, agora eu já aceito. Quando quebra peça, tá tudo bem, é assim mesmo, e isso faz parte de um processo também de quem tá fazendo aquilo, né? É um aprendizado... De autoconhecimento, né? Que eu mesma tenho aprendido. O desapego, né? Tipo assim, você faz a peça e se não der certo, tá tudo bem, bola pra frente, faz outra. Antigamente não, eu ficava assim dias, ai meu Deus, minha peça. E às vezes tu faz uma peça assim muito difícil, né? Ou tu leva muito tempo, porque leva muito tempo pra te fazer uma peça, né? E aí tu dedica horas e chega lá e a peça explode. Mas enfim, aí pra dizer que no domingo, no final da tarde, a gente vai pegar todas as peças que foram feitas, né, durante as oficinas, e a gente já vai aquecendo aos poucos lá no fogo pra no final a gente queimar. Tem um fogo lá, uma fogueira, um forno, como Sim, é que é? A gente faz o fogo manual, que é o fogo a queima tradicional, makushi, que ela é no chão mesmo. A gente faz uma barreira com os tijolos, coloca uma grelha e vai colocando as peças em cima. Isso quando elas já estão bem sequinhas. Agora a gente vai ser ousado, a gente vai, como se fosse assim, acelerar um pouco para conseguir queimar as peças e fazer com que os participantes já possam ficar com suas peças. Porque em outros tempos que a gente já fez, né, a oficina lá no Jamachim, a gente fazia as oficinas, esperava uma semana e queimava. Nesse não, a gente já vai usar as técnicas também, os conhecimentos também antigos, que é ir aproximando as peças aos poucos no fogo para elas irem secando, porque se a gente colocar a peça úmida, de uma vez, ela explode, não tem jeito, porque ela tá cheia de partículas de água, aí a partícula quer sair e ela só sai se explodir, né? Então a gente vai aquecendo devagarinho para ela ir aos poucos sendo eliminada, né, essas partículas e, enfim, fazer a queima e ela chega numa temperatura de pelo menos 600 graus, ela fica em brasa, né? E é quando ela se funde, é quando aquele barro que ainda era muito frágil, ele vai se fundindo, colando que nem vidro e aí vira cerâmica. Nossa, sensacional. Sensacional tudo isso. Assim, é conhecimento mesmo, é química, né? É física. E é a vovó Barro, no caso, ali fazendo com que as coisas possam acontecer e se unir, né? Então, assim, tem muito significado, né? Por trás da produção de tudo que é feito, né? De forma pela cultura ancestral indígena. Você citou uma coisa muito legal que é falando que todo mundo tem uma origem em algum povo, sim, né? E muitos povos perderam essa origem, não sabem de onde vieram, quais eram os costumes dos seus ancestrais, os rituais que eram realizados, que hoje são os não indígenas, né? Então, eu não sei, eu não sei a minha ancestralidade, mas que bom que os povos indígenas hoje, eles valorizam isso e eles mostram como tem significado, né? Como valorizar o seu ancestral, valorizar a sua cultura tem uma importância muito grande. Por algum período eu já ouvi alguns indígenas de comunidades mesmo, né, ou representantes falando que os jovens estavam perdendo isso, né? Mas eu vejo agora um momento, eu não sei se essa é uma percepção minha, mas dos jovens voltando esse olhar à sua ancestralidade, tentando resgatar o que quase foi perdido por um período aqui também em Roraima. Você já aliás, você acompanhou algum momento esse processo? Sim, a gente acompanha, porque o que acontece é uma espécie de retomada, né? Porque imagina que antes tu não podia dizer que tu era indígena, porque além do preconceito que ainda perdura até hoje, inclusive Roraima é um lugar extremamente preconceituoso com o próprio povo. É muito surreal isso. Contraditório, né? É muito surreal. Mas essa retomada está fazendo com que aquela vergonha, porque se fazia, né, historicamente, o que te fazia com o indígena? Matava, escravizava, mandava não falar mais a língua. Inclusive, a questão religiosa
diziam que coisas que eram feitas, ritualísticas, não tinha que ir para o campo da igreja. Então, com o tempo, não podia mais se vestir, nem falar, nem não podia ser praticar, indígena, né? E aí o indígena tinha que dizer que não era, ou então... E até hoje, inclusive, sim, existem indígenas que não se reconhecem muito, porque ficou tão forte isso, né? Um medo mesmo, que aos poucos alguns estão nessa retomada. E os que já estão nascendo agora, né? Nesse momento histórico, que bom nascer e ser o que se é, né? Uma coisa linda, né? Então, e aí isso não vale só para os povos originários indígenas, mas como a gente está sabendo essa retomada também, para as pessoas, né, de origem africana, também está acontecendo. Então, tudo isso é para dizer que, no final, todos nós temos, sim, uma ancestralidade, como eu falei no início, e eu acho isso lindo. E a gente não sabe quais são, porque os nossos pais também, às vezes, não foi passado para eles, ou não ligavam, era tão normal, né? E a gente foi se perdendo, ou então, quais eram os nossos povos? Será que eles também foram mortos, né? E o que restou? A nossa miscigenação, nós somos um povo miscigenado, a gente é muito misturado, né? E por isso que tem esse teste aí de DNA, que ele é bem fabuloso, porque ele mostra que tu é de vários povos, né? No final de tudo. E aí eu vejo isso muito nesse campo espiritual, quando a gente tá no nosso cotidiano, eu não sei se tu já percebeu e sentir, mas tem coisas que tu gosta mais, que te toca mais, tem horas, pelo menos comigo isso acontece muito, que me dá vontade de fazer certas coisas que ninguém me ensinou assim, sabe? E que tá no meu DNA, é a única coisa que me faz pensar, né? Tá no meu DNA ancestral mesmo. E eu faço algum tipo de prática, sei lá, por exemplo, tem coisas do tipo que é quase que universal, tomar banho de sal grosso, né? Não sei se tu já ouviu falar, que muita gente faz, né? E o sal, ele é bíblico, inclusive. Ele tá nas igrejas, ele tá nos povos, ele tá de várias formas diferentes. Assim como o fogo e o sol. O fogo, o sol, a lua, o tempo, né? Então, a lua, quando muda também, a gente sente, nós que somos mulheres, é muito forte, né? E isso tá na nossa ancestralidade. Só que a gente fica meio perdida, né? Porque a gente não sabe o que é que meu povo fazia nessa hora que eu tô sentindo isso aqui agora. O que é que eu faço, né? Eu me acalmo, eu faço uma oração para quem? Qual é a minha ancestralidade, né? E aí, isso tudo é o que me move, assim, é o que me faz sempre ficar mais vívida quando a gente está trabalhando com o barro, porque esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui é o que rola quando a gente está ministrando. E é o que está ali acendendo a chama dentro das pessoas e fazendo elas pararem para refletir sobre si mesmas, sobre sua ancestralidade. Tá muito conectado assim, porque nós somos, você falou, essa carcaça que tá fora aqui, ninguém sabe o que tá passando dentro, né? Somos corpo, espírito, e às vezes a gente tá muito conectado aqui com esse automático da carcaça aqui fora do corpo e não cuida desse espírito que vive dentro da gente, né? Dessa conexão. E é muito lindo ouvir você falando sobre essa ancestralidade, porque de fato todos nós temos esses interesses individuais, manias, gestos, jeitos, né? Que não, às vezes não, você olha para sua família e você não se identifica, mas aí, lembrando disso, você resgata, talvez seja da minha ancestralidade, né? Tá no meu DNA. Então é mágico, né? Esse momento da panela, então, de produzir ali a panela, de fazer esse processo, deve ser, assim, um momento muito profundo, né? Porque além de tudo vem ao lado, aí eu não sei se eu disse, mas eu também sou psicóloga formada, não pratico tanto, mas a minha primeira formação foi em psicologia, para dizer que essas questões das nossas ancestralidades que a gente não sabe ao certo, também nos fazem nos sentir doentes mesmo, né? Hoje em dia a gente vê muita gente... Não conhece a sua própria identidade, né? Porque é como se tu estivesse andando num caminho que te força a fazer coisas que não é bem do teu eu, porque tu nem sabe qual é o teu eu. E aí a gente vê hoje, né, um índice de ansiedade, depressão, transtorno de pânico, tanta coisa acontecendo, porque justamente a gente não consegue centrar, né? E eu vinculo um pouco, sim, a essas questões, porque quando tu tem uma base espiritual fortalecida, o teu corpo também fica bem, né? E quando tua base espiritual tá ali, mexendo dentro desse corpo,
o corpo também não fica perdido, né? A cabeça, e é um turbilhão de coisas, e é muito complexo até para falar mais sobre isso. Mas aí a gente vem para esse campo que é o que eu ia dizer de fazer a panela de barro, ou praticar a arte em si, que é terapia, é terapêutico. Porque quando tu tá ali praticando, tu esquece tudo, inclusive os problemas, né? Então é uma forma de cura. E aí a arte por si só ela é cura. Então tu imagina tu entrar num processo de cura, meditação com o barro, que é um super, né, poder. E é por isso que geralmente quando você vê ceramistas trabalhando, quando eu comecei a entrar nesse caminho, tu percebe uma diferença muito grande no comportamento dos ceramistas. Muito, é incrível. Existe uma brandura, uma leveza, uma alegria, sabe? Porque eu acho que está atrelado a isso, que a própria terra também ela faz essa troca, né? De tirar da gente as coisas que são pesadas e deixar a gente leve também. Existe uma troca, assim, sabe? É a purificação ali que você vai vivendo e nem vai percebendo ali com a conexão com o barro, eu acho. Então deve ser isso, né? É a arte em si, é essa meditação que acontece. O barro ele é muito intenso, mas, por exemplo, quem pinta, quem desenha, quem se expressa, né? Que externaliza também essas coisas que a gente não consegue, às vezes, falar, não consegue parar para pensar. E nesses fazeres, tu consegue um pouco, tu consegue respirar, né? E aí tu vai se resolvendo e tu nem sabe o que tá se resolvendo, né? Quando tu sai dali, tu sai de lá bem... transformada. Sim. Dai, eu queria assim... inclusive você falou que as inscrições para panela de barro assim foram fechadas, né? Mas tem oficinas ainda que é possível fazer inscrição? Tem, eu indico que quem ainda não fez e queira ter essa experiência, porque é uma experiência linda... Tem mais tem 3 oficinas, que inclusive tem a minha, que eu esqueci de falar. Tem mais 3 oficinas. Tem a imersão Kogonon, que é a imersão com vovó barro, que também é para aprender sobre peças cerâmicas. Tem utensílios em cerâmica. Tudo é com barro, né? Vai mudar só qual é a finalidade, qual é o tipo de peça que vai produzir, mas essas oficinas todas são com barro. E tem a oficina de cabeça viva, que é comigo, que eu faço há algum tempo umas cabeças, eu chamo de cabeça viva porque eu faço uma brincadeira entre conectar a cerâmica que já foi queimada com a terra mesmo crua e a planta. Eu gosto de fazer as cabeças e plantar e ficar aquele cabelinho de planta e o rostinho de cerâmica. Aí, nessa oficina, eu ensino a fazer essa cabeça. Aí tem gente que planta e tem gente que não, que deixa só mesmo ali. Decoração, né? Que fica com dó de plantar. E, então, no domingo terão essas 2 oficinas, cabeça viva, utensílio em cerâmica e imersão Kogonon, que é muito próximo da panela de barro. É bem similar, assim. Então é isso. Dá para se inscrever, né? Como é que faz para se inscrever? Então, quem tiver, né, um Instagram, vai lá no Circuito Cultural Jamachim. Aí quando você entra no Instagram, lá na bio mesmo já tem o link, vai cair bem no evento. Aí você se inscreve, escolhe qual oficina. Se você apertar numa e já preencheu uma, apertou noutra, preencheu, vai na que tiver a vaga ainda. E aí pronto. Mas pode ir lá também prestigiar as exposições, né? Isso que quando eu falo da queima, é justamente para essas pessoas que não tiveram tempo ou não queiram mesmo fazer a oficina nenhuma, mas vai ter tanto essa queima no domingo quanto a exposição que vai estar aberta ao público. Então, mesmo quem não vai fazer a oficina, mas quer ver como é que faz, só ir lá sem, né, ter compromisso com horário, com nada, a casa vai estar de portas abertas e você pode ir a qualquer horário do dia, entre sábado e domingo, de 8 da manhã às 20. Vai ficar aberto o dia todo. 12 horas aberto, hein? E aí a gente vai ter comidas típicas também. Essa parte me interessa. Aquela coisa assim, damurida. Porque tem uma coisa aqui em Boa Vista que tem os tipos de damurida. Então, a damurida mesmo que a gente degusta nas comunidades, ela tem um jeito, que é o tucupi preto, a proteína e muita pimenta. Aí, esse sabor da damurida originária a gente vai ter por lá também. Essa parte me interessa. E qual é o endereço de lá? Então, Avenida José Félix Correia, 1053 Operário. Lá é um bairro de chácaras, né? Então, geralmente as pessoas vão ali pela BR-174 e vão entrar na Estrela d'Alva. E aí já vai estar bem próximo do evento.
Pronto, então o local, o endereço, o horário já está dado aí também. Sim. Mas faz um convite especial aí para quem está nos ouvindo. Então, quem tem interesse em tocar no barro, fazer sua peça utilitária, corre que ainda dá tempo de fazer sua inscrição em alguma das oficinas. Para além do barro, quem quiser também conhecer sobre o Pai Genipapo, tem essa oficina do Pai Genipapo. E tem a oficina de tinta acrílica. Tem mais uma importantíssima que eu estava esquecendo, de grafite. Porque ontem, dia 27, foi o Dia Mundial. Dia do grafite. Em alusão a isso, o grafiteiro Rix vai estar ministrando uma oficina de grafite. Então, quem tem interesse também em conhecer um pouco sobre isso, terá essa oficina no domingo. E quem não quiser fazer nenhuma oficina, quiser visitar a exposição, ver as peças cerâmicas, ficar lá no espaço mesmo, degustando do local, que é muito gostosinho mesmo, ou experimentar alguma comida típica, ou ainda comprar coisas na feira de arte indígena, que também vai ser comercializado, a casa estará aberta. É só chegar, que serão muito bem-vindos e esperando que gostem. Então pronto, convite feito. Eu queria agradecer muito a Daia. Foi um bate-papo aqui riquíssimo, maravilhoso, né? Sobre os saberes indígenas da ancestralidade. Adorei conhecer um pouquinho mais, que tem coisas assim que a gente vai descobrindo conversando com quem domina e entende o assunto. Amei conhecer um pouquinho mais e sim, parabéns. Muito obrigada por estar aqui conosco contando tudo isso. E vou até falar para Amanda, que a Amanda tá me ouvindo? Amanda, a gente tá aí com um projeto que nem foi pensado, mas a gente tá indo em todos os eventos para poder aproveitar um pouco. Que delícia, da vocês cidade. São privilegiados. Então a gente vai, né, Amanda? Vamos lá. Então é isso, muito obrigada, Daia. Eu que agradeço, Beatriz, maravilhoso. Esse espaço. É muito bom a gente ver que tem pessoas que se importam em propagar, né, esse conhecimento através da comunicação, que é bem mais fácil de atingir, né, o público. E eu agradeço muito esse espaço para poder propagar esse conhecimento. Então é isso, mais uma vez, muito obrigada. Vai ser um evento lindo, todo mundo convidado. A Daia já fez o convite, né? Só reforçando. E para finalizar, o @, mesmo do Instagram? Circuito Cultural Jamachim. Jamachim com X. Xim no final. JAMAXIM. Isso. Pronto. É isso. Então, muito obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando mais uma entrevista DPE aqui para você que está nos acompanhando. Eu te lembro que você também pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita @DefensoriaRR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!